Boa noite, mais uma vez. Você que chegou atrasado, boa noite. Aê, tá todo mundo vivo aí? Isso aí, gente. Você já falou feliz ano novo pra pessoa do seu lado? Hã? Já falou? Fala um feliz ano novo, nossa. Rapaz, você não mora junto com a pessoa do teu lado aí, não falou nem um feliz ano novo? É isso aí, feliz ano novo para você. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas que Ele quer fazer nesse ano por meio da sua vida. Eu creio que Ele tem coisas reservadas que a gente não tem nem noção daquilo que Ele vai fazer dentro da sua casa, ali no seu ambiente de trabalho. Eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus tem coisas melhores e maiores ainda para cumprir na nossa vida. Quero agradecer, gente, como eu fico feliz da disponibilidade, da força de vontade, da generosidade de todo mundo aqui da igreja que tem se empenhado a servir o próximo, tem se empenhado a desde montar uma cesta, montar os kits que a gente montou de higiene pessoal, de limpeza, de higiene para criança, como também foram servir quentinhas e assim por diante, muitas outras coisas. Como eu sou grato a Deus pela sua vida, viu? Eu sei que Deus Ele tem usado você para alcançar pessoas nesse momento tão difícil. O Adriano estava mencionando, a nossa igreja recebeu até nesse exato momento mais ou menos 70 mil reais. Hoje de manhã a gente entregou 300 kits de material de limpeza para algumas pessoas. A gente tem grande parte desse dinheiro, a gente está comprando algumas coisas essenciais para viver. Uma geladeira, um fogão, cama, coisas do tipo. E Deus tem nos direcionado para as famílias certas, para a gente estar atuando e a gente estar alcançando. E eu sei que nas próximas semanas a gente vai ter o privilégio de levar muitas dessas coisas. E vai ser um momento de festa, viu? Enquanto a gente orava, a gente estava com a nossa equipe antes de montar, acho que foi na quinta-feira, antes de montar algumas coisas aqui, a gente estava orando pela nossa cidade, pelo povo, e Deus me deu uma visão, e uma visão que Deus me deu foi... Minutinho. A visão que Deus me deu foi da gente entregando alguma coisa assim na casa das pessoas, e ali naquele momento, naquele ambiente de tanta tristeza, que houve tanta tristeza, de repente surgiu uma festa, e a nossa igreja, o nosso povo estava ali celebrando a entrega daquele eletrodoméstico, daquilo que foi doado. Então nós louvamos a Deus, eu creio nisso. Eu creio que quando a gente está levando isso, a gente está demonstrando aquilo que o Senhor pode fazer pela vida deles. E aquilo ali é uma demonstração tão pequena, não é? O que é uma geladeira? O que é um fogão? Por mais que a gente precise tanto disso, perto daquilo que Ele entregou, que foi o Filho dele. Então a gente vai ter o privilégio de fazer isso. Eu quero te convidar, se você estiver disposto, quando chegar, eu vou mandar aí no grupo dos líderes de grupos, vocês ficam atentos nos seus grupos aí, quem quiser ir pode ir, que eu creio que vai ser festa, toda vez que a gente entregar, em nome de Jesus, amém? Amém? Aê, estamos vivos. Quem está cansado aí, levanta a mão. Pode levantar, seja sincero, está cansado, que Deus renove suas forças, viu? Gente, a mensagem que eu quero passar para nós hoje, a primeira mensagem do ano, já faz um tempo que Deus colocou no meu coração para eu pregar essa mensagem. É uma mensagem que eu preguei lá na IBAN de Salvador, na última conferência que eu fui lá, na Conferência Fortes. E eu quero falar isso hoje para nós, que tem a ver, o título da mensagem é Dissipando as Trevas. Eu não lembro se eu já falei isso, mas teve uma época que eu morava em Torrinhas, uma vila de pescadores, e enquanto a gente morava lá, eu lembro de um certo domingo, a gente ia começar o culto, faltava 5 minutos para começar o culto, e de repente alguém entra na igreja, chamando, vem ajudar, a gente está precisando de ajuda, não sei o que, tá chamando, pedindo por socorro.
Então, quando eu saio da igreja, tem um rapaz lá com um facão na mão, bêbado com um facão na mão, querendo agredir uma pessoa com aquele facão. E daí o pastor da vila, né, vai lá arrancar o facão da mão do homem. Graças a Deus deu tudo certo, estou aqui vivo para contar a história. Mas Deus deu a possibilidade de a gente tirar o facão da mão daquele homem. E então depois eu voltei para o culto. Interessante, né? Imagina como que estava o coração, né? Depois de um momento como esse. Mas gente, vocês já perceberam como que o nosso mundo anda em trevas? Se você for entregar quentinha, se você for entregar algum material, alguma coisa que você for entregar, a nossa equipe aí que foi entregar um monte de coisa com a gente, vocês perceberam como em meio ao sofrimento a gente consegue ver o egoísmo do ser humano? A gente consegue ver, a gente sabe, existem tantas pessoas honestas, tantas pessoas ali que quando a gente vai entregar, elas falam assim, não, eu já tenho, dá para tal família que está precisando, não precisa. Mas existem aqueles que querem acumular, existem aqueles que querem fazer um estoque de cestas básicas em casa, existem aqueles que querem pegar 5 vassouras, 10 vassouras, chama cada um da família para ir buscar uma. Infelizmente existe isso no mundo. Por quê? Porque o mundo está em trevas. E uma das coisas, a gente vê, por exemplo, tempos atrás, mas ainda está acontecendo, só que agora não está mais tão na notícia, mas a gente olha o que aconteceu no Afeganistão, aquelas imagens de uma mãe entregando o filho para um soldado, disposta a entregar o filho do que ter o filho ou a filha ali vivendo com eles naquele caos. Pessoas tendo mão amputada e a gente vendo todas aquelas pessoas sendo mortas. Mas isso daí aconteceu em um país. A Síria aconteceu a mesma coisa. E tem acontecido. Só que a mídia agora não fala tanto. Mas isso é um país de todos os outros países que existem no mundo. Vamos parar para olhar em outros países? Vamos parar para olhar então no nosso país. O que a gente vê no nosso país? Se a gente parar para olhar, a gente vai ver abuso infantil. A gente vai ver tráfico de droga, a gente vai ver corrupção, a gente vai ver trabalho escravo, a gente vai ver abuso de poder, tráfico de crianças, a gente vai ver tráfico de mulheres, a gente vai ver violência doméstica, alcoolismo, drogas, prostituição, fome, desnutrição infantil, abuso contra idosos, a gente vai ver um monte de coisa. Você não concorda comigo? Só que isso daqui é no nosso país, só que existem muitos outros países no mundo. Gente, o mundo está em trevas. Essa é a realidade, você concorda comigo? A realidade é que nós vivemos um mundo de escuridão, onde as pessoas são egoístas, correm atrás dos seus próprios prazeres. Se você olhar para essa lista de coisas que eu falei aqui, são coisas que alguém está buscando o seu próprio prazer, e ela passa por cima de outros para que isso se cumpra. É interessante que Lucas 21, 26 vai dizer assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Eu creio que a gente vive em momentos como esse, em que existe um temor tão grande no coração dos homens. Por quê? Porque se a gente já vê essa escuridão, se a gente já vê esse caos que a gente vive, imagina o que virá ainda. Você provavelmente já deve ter perguntado, até onde vai tudo isso? Você já não perguntou isso? Alguém já fez essa pergunta? Alguém aí? Levanta a mão. Alguém está junto comigo aqui? Por favor. A gente olha para esse caso, a gente fala, cara, até quando vai isso? Até onde vai chegar? Até onde a depravação, até onde essa escuridão vai ficar mais escura? Você já parou para perguntar de quem que é a culpa? A gente pensa, normalmente quando a gente vê um erro, a gente vê uma situação, a gente logo busca o culpado. Eu acho que você faz isso dentro de casa, não faz? Aconteceu alguma coisa, a conta de energia veio alta, daí você já vai procurando o culpado. Quem que está deixando a luz acesa? Não é não? Alguém faz isso? Lá em casa, eu antes de sair de casa, falei, gente, eu já falei para as meninas, juntei ali, fiz uma rodinha rápida, falei, gente precisa diminuir essa conta de energia. Vamos diminuir, temos que apagar as luzes. Então, a gente vai tentando achar o culpado. Quando Adão e Eva estavam diante do Senhor, o que eles fizeram?
quando Deus veio cobrar a eles aquilo que eles tinham feito, o que eles fizeram? Apontaram para um culpado. Por quê? Porque a gente sempre olha e busca um culpado nas coisas. Então qual é de quem que é a culpa dessa escuridão, dessas trevas que existe no mundo? Às vezes a gente pensa, é do mundo, né? É do mundo. Eu não creio que é do mundo. Eu não creio que é do mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo está em trevas. Então, ele está em trevas, ponto final. Alguns vão culpar Satanás. Vai falar, e eu não estou falando de Satanás, o cachorrinho da bruxa do 71, não. Eu estou falando de Satanás. Alguém vai culpar, não, vai falar, a culpa é de Satanás, é Satanás que traz essas trevas para o mundo. Mas a Bíblia fala para nós que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele faz o que ele está fazendo, ele sempre fez. Eu não creio que a razão do mundo estar em trevas é de Satanás. Eu também não creio que é do mundo. Eu creio que talvez a culpa esteja sobre nós, a igreja de Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção nisso daqui que eu vou falar. Quando a gente olha, por exemplo, um texto de 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte, texto muito conhecido, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aqui é um texto onde após Salomão construir o templo, e no momento de consagração, Deus ele declara isso sobre o povo. E talvez você, mais estudioso da Bíblia, está falando assim, pastor, isso daí tem a ver com aquele povo naquela época. Eu creio que tem a ver com aquele povo naquela época. Porém, nós também vemos na história da humanidade, na história da igreja, nós vemos momentos onde o povo de Deus, a igreja do Senhor, se levanta, se humilha diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados, busca uma vida de santidade e obediência. O que acontece? Acontece avivamentos. Então a gente vê momentos, por exemplo, na Inglaterra com John Wesley, que mais de 120 mil pessoas foram impactadas pela palavra de Deus e se converteram. Por quê? Porque o povo se humilhou diante do Senhor. A gente vê um avivamento no país de Gales, nós vemos avivamentos nas Ilhas Hébridas, nós vemos o avivamento em Pentecoste. Você lembra em Atos 2, o que estava acontecendo? O povo estava orando, estava se humilhando diante do Senhor, os discípulos de Jesus. Eles estavam vivendo em obediência, porque Jesus falou, vocês não vão sair, vocês vão ficar, e vocês vão me buscar até que o Espírito Santo venha. Até que o Pai mande o Espírito Santo. O que está acontecendo? Eles estavam vivendo em obediência, se humilhando diante do Senhor, clamando pela cidade, pelo povo. Então vem um avivamento, e a Bíblia vai mostrar para a gente nos capítulos, conforme a gente vai lendo os capítulos de Atos, vai falando, mais de 3 mil pessoas foram salvas, e o Senhor acrescentava a igreja diariamente. É isso que vai acontecendo. Então esse texto aqui, ele fala assim de nós. Ele fala de um povo do Senhor, que se resolver se humilhar, orar, buscar a face dEle, afastar-se dos seus maus caminhos, do céu Deus ouvirá, e do céu Ele vai nos perdoar, e Ele vai curar a nossa terra, Ele vai agir por meio do povo dEle. A gente vê isso na história. Mas a realidade é que a gente espera uma mudança na nossa sociedade por meio de quem? Por meio do governo, não é verdade? Quem aqui tem altas expectativas no governo do Brasil? A gente tem, por mais que você ache que não vai dar em nada, mas você tem um desejo aí no teu coração, de que as coisas mudem. Quando você votou pelo presidente atual, o que você estava fazendo? Você estava com expectativas de mudança. E quando você for votar no próximo, você vai ter expectativas de mudança de novo. Expectativas de transformação, expectativas que a nossa cidade, quando vota para um prefeito, vereador e assim por diante, o que acontece? Nós temos expectativas para que a escuridão, as trevas do mundo, da nossa cidade vá embora, se torne um lugar melhor, é ou não é? Mas não é por meio deles, não é. A nossa expectativa está no lugar errado, e talvez a gente tenha que entender que a culpa é da igreja, é da noiva de Jesus Cristo. E por isso eu quero falar um pouco a respeito disso com você.
Então abra sua Bíblia, ou você pode acompanhar, você está nos visitando. Mateus 5, versículo 14. Primeiro culto do ano, eu nem fiz essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta, tão esperada por muitos. Cadê a família Iban? Isso aí. Achou que eu não ia falar, né? Já entrei que nem me apresentei. Olha aí, Mateus 5. Esse texto é um texto do Sermão do Monte. Jesus está ensinando os seus discípulos, ele acabou de passar pelas bem-aventuranças, e ele começa isso daqui, esse texto. E ele fala assim, então Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Primeira declaração que Jesus Cristo fez aqui é a seguinte: repete comigo aí, vocês são a luz do mundo. Essa é a afirmação que Jesus faz. Vocês quem que ele está falando? Ele está falando para os discípulos dele. É interessante porque agora a gente tem algo aqui que está meio contraditório, parece. Porque a gente também tem textos como João 8,12, onde Jesus ele falou assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois Jesus, em 1 João 1,5 diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Então a gente tem um texto aqui que Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Mas em contrapartida nós temos alguns textos que Jesus ele declara, eu sou a luz do mundo. E a gente vê um texto de 1 João falando o seguinte, Deus é a luz do mundo, em outras palavras, Jesus. Então afinal, quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? É interessante que nesse texto que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus ele faz essa declaração, vocês, ele está falando dos discípulos dele. Tem algum discípulo na casa aí? Tem algum discípulo na casa? Isso, seguidores de Jesus. Ele está falando, olha, meus seguidores, meus discípulos, vocês são a luz do mundo. Quando ele fala assim, que vocês são a luz do mundo, ele está falando no exato momento, nesse exato momento presente, vocês são a luz do mundo. Vocês não serão a luz do mundo, vocês não foram a luz do mundo, vocês são, conforme vocês vivem o hoje, vocês são a luz do mundo. É essa declaração que Jesus está fazendo. Mas é interessante, porque existe um paralelo muito interessante a respeito do sol e a lua, que eu creio que ela fala muito bem, explica muito bem para nós, o que Jesus está querendo declarar aqui quando ele fala, vocês são a luz do mundo. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aí. Isso. Aqui a gente tem a luz do sol aí. Eu fiz esse desenho, então por favor não me julgue. Não sou um grande artista. Mas a gente vê aí algo interessante. A Bíblia mostra para a gente que Deus fez o sol para iluminar o dia e Ele fez a lua para iluminar a noite. Estou certo ou estou errado? E é interessante que existe um certo momento onde, antes de eu falar isso, o sol ele tem uma luz própria, mas a lua ela não tem uma luz própria. A lua ela depende do sol para poder brilhar a luz da noite na terra. Existem dois momentos onde isso não acontece, e o momento é quando a gente tem um eclipse solar, onde em alguma parte da terra a luz do sol não chega, como na primeira imagem, e a gente tem um eclipse lunar, onde a terra entra na frente da lua, e ela fica entre o sol e a lua, e por isso
a luz do sol não chega na lua, então por isso a lua não consegue brilhar. Gente, o que eu estou querendo mostrar aqui, se a gente fizesse um paralelo aqui de Jesus, e nós, a igreja dele, os discípulos dele, o que ele está dizendo é o seguinte, é que por ele ser a luz do mundo, e nós sermos os seus seguidores, pessoas redimidas pelo sangue dele, a igreja que foi redimida, conquistada, que foi resgatada pelo sangue de Jesus, e agora essa igreja ela está sendo transformada por ele. O que acontece é que Jesus Cristo, ele brilha a sua luz através das nossas vidas. É isso que a gente vê. Quando Jesus ele declara, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo isso. Eu sou a luz do mundo, por vocês em si só não tem luz nenhuma. Mas quando eu brilho através da vida de vocês, pessoas enxergam a minha luz através da vida de vocês. Você que você que tem cuidado da nossa cidade, tem servido a nossa cidade, sem buscar fama, sem buscar reconhecimento, sem buscar um status no Instagram ou em qualquer outra coisa, sem ficar se gabando, eu quero te dizer uma coisa, você está parecendo com Jesus Cristo, você está refletindo Jesus Cristo. Você está refletindo Jesus Cristo. Agora existe um momento, como eu disse, onde acontece um eclipse. E eu creio que na vida, eu creio que a razão da escuridão do mundo, preste atenção nisso daqui, a razão da escuridão da sua vizinhança, a razão da escuridão de Itabuna. Lembra que Itabuna tem as piores estatísticas do Brasil, muitas, de tráfico, de morte e assim por diante. A razão disso estar acontecendo em Itabuna é por causa de mim e de você. A razão é porque nós somos chamados para ser a luz aqui em Itabuna. E se Itabuna está na escuridão, não é por causa de Satanás, porque ele fez o que ele sempre fez. E também não é por causa do mundo, porque o mundo ele está em trevas, acabou, a gente já sabe disso. Mas se a nossa cidade está em trevas e continua em trevas, é porque nós não temos cumprido com o papel de ser luz. Porque a Bíblia fala que onde a luz de Cristo entra, as trevas se dissipam. Por isso naquele texto que eu li de 1 João, deixa eu ler de novo aqui, e esta é a mensagem de que dele ouvimos e transmitimos a você, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Então, se não há trevas em Deus, onde os filhos de Deus andam, as trevas se dissipam, amém? A pergunta é por que não está acontecendo na sua vizinhança? Por que não está acontecendo dentro da tua casa? Por que às vezes existe trevas dentro de casa, dentro da nossa vizinhança, no nosso trabalho? Por que existe uma trevas que parece que vai ganhando mais poder e mais poder em Itabuna? Eu creio que é porque existe um eclipse espiritual acontecendo sobre as nossas vidas. E eu quero falar de 3 eclipses que acontecem. O primeiro eclipse que eu quero falar para você é o eclipse pessoal. É o eclipse na nossa vida pessoal. É quando, mostra aquela imagem lá, isso. É quando nós estamos permitindo que o mundo entre nós, daquele lado, e Deus. E em Jesus Cristo. E nesse momento, a luz de Jesus não consegue brilhar através das nossas vidas. Porque o mundo, ele fica no meio. Então talvez esteja acontecendo justamente isso, um eclipse na sua vida e na minha vida, um eclipse espiritual. Talvez, é interessante quando a gente olha esse texto aí que fala que nós somos a luz do mundo, e eu quero explicar um pouco melhor isso daqui para a gente. A palavra luz, na Bíblia, ela vem de fós, e é interessante que essa palavra, juntamente com outra palavra, ela vem a nossa palavra fotografia, certo? E o que significa fotografia? Vixe, o pessoal está botando tudo aí, olha que beleza. Fotografia, olha o que nós temos aí. Fotografia marca a luz
o registrar a luz, o desenhar a luz. Isso que é uma fotografia. A fotografia, em outras palavras, quando Jesus está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Quando ele está declarando isso sobre os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte, vocês são a minha fotografia para esse mundo. É isso que ele está dizendo. É essa profundidade de ser luz. A luz é uma marca de algo, ela reflete, ela desenha algo, ela registra algo. E isso aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o cristão, vocês meus discípulos, quando Jesus está declarando, ele está dizendo assim, vocês são a luz do mundo, vocês são a minha cópia para o mundo. Você é a cópia de Jesus pela qual o mundo precisa enxergar. Você é a cópia de Jesus pelo qual os seus amigos de escola, de faculdade precisam enxergar. Você é a cópia de Jesus pelo qual os seus colegas de trabalho estão sedentos por enxergar. Você é a cópia de Jesus pelo qual a nossa sociedade nesse momento está precisando enxergar. E a pergunta é, onde está a cópia de Jesus? Onde está aqueles pelos quais manifestam quem Jesus é na terra? Onde que nós estamos? Cadê esse Jesus? Cadê o Jesus que continua curando, que nós cantamos aqui? A gente foi entregar cestas e eu falei, para alguns eu falei, está indo na casa de fulano entregar, vai lá e ora. Uma mulher chegou e falou, tem 2 pessoas de cama que são debilitadas, não conseguem levantar. Eu falei, não consegue levantar? Falei, vai lá e ora por eles. Porque nós somos Jesus Cristo andando nessa terra. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo que nós somos Ele, mas nós somos as cópias dEle. E Jesus quer manifestar aquilo que Ele manifestou enquanto Ele andava na terra, Ele quer manifestar por meio da sua vida. Ele quer que a gente entre em casas, assim como Ele entrava em casa e orava pelo enfermo e curava o enfermo. Para que todos entendam e conheçam que Jesus está vivo. É Jesus andando, e quando imagina Jesus andando nessa terra, vocês imaginam isso, gente? Vocês imaginam o Espírito Santo colocando Jesus na barriga da Maria? E naquele momento, o mundo que estava em trevas, de repente uma luz tem ali. E Jesus ele nasce e ele vive, e essa luz está andando no meio da escuridão das trevas do mundo, e está causando um impacto por onde anda. Então Jesus volta ao céu, manda o Espírito Santo dele, e de repente o que acontece? A gente tem pequenos cristos, os cristãos, pequenas luzes de Jesus, agora refletindo por toda a terra. Por toda a terra. Quando um cristão ele está andando na rua, existe uma luz de Jesus Cristo que precisa brilhar pelo meio da sua vida. Vocês já imaginaram o que acontece? Que aqui a gente tem uma cidade aqui de luz. A gente tem muitas luzes aqui nesse momento, reunidas aqui. Mas o que adianta se essa luz aqui não brilhar lá fora? O que adianta se nós não nos tornarmos mais parecidos com Jesus, uma fotografia de quem Ele é? Gente, não dá para a gente continuar vivendo assim. Esse próximo ano precisa ser diferente. O seu trabalho precisa ser diferente. A maneira de você agir no trabalho, na escola, na faculdade, precisa ser diferente. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Você precisa ser uma cópia melhor de Jesus Cristo. As pessoas precisam enxergar e olhar para você e falar, esse cara, essa mulher, eu não sei o que acontece com ele, mas ele é diferente de todas as outras pessoas aqui. Essa mulher, quando ela fala, ela transmite uma palavra com uma sabedoria que não vem dela. Esse homem, quando ele aconselha, ele restaurou o meu lar. Esse jovem aqui, quando ele orou por mim, eu fui curado. É isso. É você estar entrando no McDonald's e você vê uma pessoa ali debilitada, doente, e o Espírito Santo fala, vai lá e ora. Você como cópia de Jesus, você vai lá e ora e deixa ele fazer o que ele quer fazer. Quem sabe ali no meio de um McDonald's, a glória de Jesus não é manifesta. Pessoas não são salvas. Ou é enquanto você está na fila da lotérica, e ele fala ao teu coração, testemunha para essa pessoa de quem eu sou.
Nós precisamos ser cópias de Jesus. Se nós não formos cópias de Jesus, gente, a gente pode largar tudo que a gente está fazendo aqui, cada um para sua casa. Não adianta a gente estar no mundo e não viver como Deus quer que a gente viva nesse mundo. O que a gente tem declarado para as pessoas que estão passando por tudo que eles estão passando, o que a gente tem declarado para eles é o seguinte: vocês estão vendo como a vida é passageira e todas as coisas que a gente constrói, anos da nossa vida construindo, vão embora em segundos, minutos, horas, tudo. Mas tem alguém que permanece para sempre, esse é Jesus Cristo. Que Ele é o Rei dos Reis e continuará sendo o Rei dos Reis. Quando todos os governantes caírem, Ele continua erguido e sempre continuará. E é esse pelo qual você tem que levantar a bandeira. Sua vida precisa mudar nesse ano. É por isso que essa é a primeira mensagem do ano. Porque de uma forma profética eu estou declarando isso sobre a sua vida. Que você vai ser uma cópia melhor de Jesus Cristo esse ano. Que Itabuna vai experimentar a luz de Cristo de uma forma diferente em Itabuna. Por causa da sua vida, por causa da sua postura, por causa do seu entendimento de que eu preciso refletir Jesus. Eu não posso continuar vivendo do meu jeito. Para refletir Jesus eu vou ter que fazer algumas mudanças. Se alguém perguntasse a respeito disso que Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Se alguém perguntasse como é que parece a luz parece com Jesus. É isso. A luz parece com Jesus. Só que a gente tem um problema. Você já foi tirar uma selfie? Ou na verdade, você foi tirar uma fotografia? Vou tomar uma água aqui. E daí chegou um certo momento que você foi tirar essa fotografia. E você falou assim: mãe, tira essa fotografia para mim. Pai, tira essa fotografia para mim. E daí quando a pessoa tira a fotografia, ela sai toda tremida. Hã? Você já viu isso? Você olha assim, você consegue identificar quem está ali? Não. Isso é o que tem acontecido com muitos de nós. A gente tem uma essência. Jesus ele transformou, nós cremos em Jesus. Jesus ele alcançou as nossas vidas, Ele tem transformado as nossas vidas. Mas porque a gente tem permitido ainda um mundo ficar entre nós e Jesus Cristo. A fotografia, a imagem de Jesus em nós está tremida. As pessoas não conseguem enxergar essa imagem direito. Esse é o eclipse espiritual. Mas como que é esse eclipse espiritual que tem acontecido na nossa vida pessoal? Jesus, quando Ele está falando na parábola do semeador, Ele fala o seguinte. Ele fala: como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra de Deus. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então o que tem causado um eclipse espiritual nas nossas vidas? Primeiro, eu creio que são as preocupações do mundo. Preocupação aqui é quando você tem a mente dividida, uma preocupação da sua mente. É quando você não tem a sua mente voltada e dedicada totalmente para alguém ou para algo. Eu, como um bom homem, se eu estou fazendo alguma coisa e alguém quer conversar comigo, não dá certo. Eu consigo focar num negócio, depois eu foco em outro. Hã? Quem é assim aqui? Eu fecho essa caixa, eu tenho que abrir a outra caixa. Se eu abrir mais de uma caixa, o negócio embananou para mim. Sabe o que é interessante? Aqui a preocupação tem a ver então com essa mente dividida, com uma pessoa que está distraída. Eu estava lendo o texto de Maria e Marta, e eu estava lendo ela na King James, em inglês. E eu percebi algo que é fantástico, que eu nunca tinha prestado atenção antes. Depois eu fui olhar na tradução grega para ver se aquilo lá tinha sido uma tradução errada ou tinha sido uma tradução real. E sabe o que eu percebi? Tem um momento lá em que fala que tanto Marta e Maria estavam assentadas ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ambas. É interessante porque quando a gente lê a história, o que a gente vê? A gente entende que uma está lá fazendo o seu serviço, está lá na correria, e a outra está sentadinha ouvindo Jesus. Mas na realidade o que nós vemos e o que nós percebemos é que Marta também estava sentada aos pés de Jesus, ela não estava só servindo.
Ela estava sentada ali, ela estava ouvindo, mas o que aconteceu então? Olha que interessante isso daqui, olha que interessante. Em algum momento, a Marta estava distraída por causa da sua mente dividida entre servir Jesus e estar com Jesus. Alguns de nós temos vivido isso. E isso tem causado um eclipse espiritual com a gente. A gente tem tido uma mente dividida. A gente tem vivido uma mente onde a gente começa a ficar distraído com as coisas desse mundo. E Deus e o Espírito Santo talvez tenham falado no seu coração, e talvez você fechou o ano pensando nisso. Eu vou buscar mais a Deus esse ano, porque o Espírito Santo tem te incomodado. O ano passado talvez ele te incomodou, falou, me busca mais, você precisa gastar tempo em oração comigo, você precisa ler mais a minha palavra, você precisa se preparar com mais profundidade. E talvez você tenha buscado, você está querendo fazer isso, mas as distrações do mundo, da vida, as preocupações, a mente dividida entre as coisas que Deus quer que você faça e as coisas que estão acontecendo ao seu redor, faz com que você vire uma Marta, uma pessoa que está distraída, uma pessoa que permite que as preocupações dessa vida entrem na frente daquilo que Deus quer que você faça. E isso tem sido um eclipse espiritual na sua vida. Talvez você não tenha conseguido refletir Jesus Cristo em Itabuna, porque você anda com a mente dividida entre fazer as tantas coisas do dia a dia, entre você, a sua correria do trabalho, a sua correria dentro de casa com seus filhos, as coisas, a rede social, as muitas mensagens e fotos que talvez você tenha visto e você acha que tem que acompanhar todas elas. Por algum motivo você acha que você tem que acompanhar todas elas. Por algum motivo você acha que você tem que estar por dentro de todas as coisas que acontecem no mundo. E você tem gastado o seu tempo, deixado com que o seu tempo fique dividido, quando Deus quer que você foque em coisas mais importantes, como buscar Ele e fazer aquilo que Ele tem buscado. Talvez você está como Marta, em vez de estar com Jesus, você tem servido, mas você tem esquecido de estar com Ele, que é o mais importante. O que a gente aprende nisso daqui? Que Deus ele prefere você aos pés dEle, com Ele, do que servindo Ele. É importante servir? Muito importante servir. É necessário servir? É necessário, porque é assim que pessoas veem Cristo em nós. Mas quando o seu serviço ele está na frente do estar com Cristo, você tem um problema no seu servir, muito grande mesmo. Mas Jesus ele fala aqui também a respeito do engano das riquezas. Ele fala o seguinte, ele fala: mas quando chegam as preocupações dessa vida, os enganos da riqueza, olha que interessante, porque talvez o que tenha ofuscado Jesus na sua vida é justamente a busca pelo dinheiro. O dinheiro ele dá para nós uma falsa impressão de que a gente vai ser mais feliz, do que a gente vai ter mais. Mas presta atenção, para os cristãos não é assim. Para os cristãos existe algo sutil a respeito do dinheiro e da busca pelo dinheiro, desse engano que as riquezas trazem para nós. E é o seguinte, que eu já ouvi muito cristão falar isso: eu quero ter muito dinheiro para eu poder abençoar mais a obra de Deus, para eu poder fazer mais pela obra de Deus. Meus irmãos, isso daí é uma enganação, porque em nenhum momento Jesus falou para a gente correr atrás do dinheiro. Nenhum momento nós vemos na Bíblia Ele dizendo assim: corra atrás do dinheiro, porque eu quero te fazer rico, para você poder abençoar meu povo, para você conseguir fazer com que a obra missionária aconteça melhor. Não. Mas a gente vê Ele falando: vai. Nós vemos Ele falando o quê? Seja generoso com o que você tem, seja fiel no pouco, porque eu vou colocar você sobre muito. Ele busca a sua fidelidade com o que você tem agora, não é com o que você vai ter lá. Ele busca a sua generosidade agora, quando você tem pouco, quando é difícil administrar com o pouco que você tem. É agora que Ele busca. Então existe um engano que a riqueza traz muitas vezes para o cristão, que eu preciso correr, eu preciso ter mais, porque lá eu vou poder ajudar mais. Mas lá no fundo, você sabe o que você quer? Lá no fundo, sabe o que você tem buscado? As riquezas.
Você não tem buscado o Senhor. O seu desejo por enriquecer tem entrado na frente daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e por meio da sua vida você não consegue refletir a Cristo. Existem pessoas na nossa igreja que lutam com isso. Eu vejo que tem um potencial tão grande, mas isso daqui, o engano das riquezas, tem ofuscado. Às vezes eu pergunto, por que essa pessoa não floresce? Por que ela não consegue, viver todo esse potencial que eu vejo? Muitas vezes é isso. Ela tem buscado no lugar errado, e faz com que isso, ela não consiga refletir quem Cristo é por meio da vida dela, da maneira que Cristo Jesus quer refletir. Preste atenção, ele fala a respeito também de um anseio por outras coisas. Talvez na sua vida você teve momentos onde você ansiava estar com Jesus. Sabe aqueles momentos onde você falava assim, cara, eu quero chegar em casa, eu quero orar, eu quero estar diante do Senhor. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero ler a palavra. Mas talvez alguma outra coisa, o anseio, o desejo por outras coisas, tem feito com que você abandonasse todo esse amor, essa paixão que você tinha por Jesus. Talvez você que é jovem, o anseio e o desejo por um namorado, uma namorada, fez com que você, em vez de buscar mais a Deus, você se afastasse mais do Senhor. Talvez existem anseios na nossa vida por outras coisas. Às vezes a gente quer tanto um carro, uma casa na praia, mas sabe o que acontece quando a gente recebe a casa na praia? A gente deixa tudo aquilo, todos aqueles anseios que nós tínhamos por estar com Deus, viver entre o povo dele e fazer a vontade dele. De repente a gente começa a gastar o tempo com coisas fúteis. É ruim estar na praia? Não. É ruim ter casa na praia? De maneira alguma. Eu tenho um sonho de ter uma. Pé na areia. Alguém tem o sonho de ter uma casa pé na areia? Levanta a mão aí. Alguém? Só eu. Opa. Que Deus ele derrame sobre a sua vida. Você me convide para ir lá. Vai ser bom. Vou celebrar com você, para ter certeza. Mas de repente a gente permite que esses anseios vão entrando na frente do que Deus, dos anseios que a gente tinha por Deus, dos anseios que a gente tinha por estar, a paixão que a gente tinha por Ele, vai se ofuscando. Jesus, Ele declarou que nós somos a luz do mundo. Qual é o eclipse espiritual que tem acontecido na sua vida? São as preocupações pelas coisas que estão acontecendo, essa mente dividida entre fazer as coisas que Deus quer que você faça e as coisas que você tem feito, a sua agenda frenética. Onde que está? Talvez o seu problema está sendo que você está com um alvo no lugar errado. Você está buscando o que o engano das riquezas produz em nós, ser humano. Uma vida melhor, mais confortável. Você não consegue ser fiel a Deus e viver o que Deus tem quando você tem pouco? Você precisa ter muito para ser mais feliz? Eu lembro em momentos da nossa vida, eu sei que era Deus tratando o meu coração e o da Mari. Quando a Mari teve os 2 abortos espontâneos antes de ter a Laurinha, nossa primeira filha, uma das coisas que Deus estava tratando no nosso coração era o quê? E se vocês não tiverem filhos? E eu lembro que houve um momento onde eu e a Mari oramos a respeito disso. E eu conversei com a Mari a respeito disso. Eu falei, amor, nós vamos continuar sendo, e ela sabe o quanto que eu queria ter filho, ela também. Eu falei, amor, mesmo se nós não tivermos filhos, nós vamos continuar sendo felizes e alegres e plenos no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. E nós oramos e declaramos isso com a nossa boca. Lá eu sei que Deus estava tratando isso no nosso coração, que não são os nossos filhos que nos traz alegria. A gente não pode ter uma mente dividida nem com os nossos filhos. Os nossos filhos, porque quando a gente começa a pensar que os filhos são a fonte da nossa alegria, é a fonte do nosso bem-estar, o que acontece é que a gente anda com uma mente dividida. Deus ele fala, faça isso, mas você olha para os filhos e você precisa ir para outro caminho. Daí você fala assim, não, eu tenho que seguir esse caminho aqui.
porque isso daqui vai fazer meus filhos felizes, isso daqui vai ser melhor. Você anda distraído, você não consegue cumprir com o que Deus tem para a sua vida. Ou será que os anseios que você tinha no seu coração antes por Deus, agora você não tem mais, porque você tem anseio por outras coisas na sua vida? Talvez você tenha vivido esse eclipse espiritual, pessoal na sua vida. Você precisa tratar isso daí. Eu creio que hoje é um dia onde você precisa colocar isso daí diante do Senhor e declarar sobre a sua vida, durante esse ano de 2022, declarar sobre a sua vida: esse ano eu vou ser uma cópia melhor de Jesus Cristo. Esse ano Itabuna vai ver diferença na minha vida. Eu vou lidar com os pecados que estão na minha vida. Eu não posso permitir com que o mundo, os pecados que eu tenho permitido que o mundo tem essa influência de pecados na vida, eu não posso permitir com que isso continue. Eu quero largar tudo isso, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero largar os pecados sexuais e morais. Eu quero largar a mentira, eu quero largar a procrastinação, eu quero ser mais proativo, eu quero fazer mais, influenciar melhor as pessoas. Eu quero largar o falar errado, a língua errada, a maledicência, ficar falando mal dos outros, ficar falando da vida dos outros. Eu quero largar isso, e eu quero que minha boca esteja cheia da palavra de Jesus Cristo. Eu quero ser como Jesus, quando ele andava, falar o que ele falava, e não ficar falando o que eu estou falando. Declara isso sobre a sua vida, que nesse ano, quando você estiver lá na sua escola, você vai viver um sobrenatural do Senhor lá na sua escola. Você não precisa ficar mais velho para ver o sobrenatural do Senhor na escola, não. Você não precisa, não. Eu vivi o sobrenatural dentro da minha escola antes de estar aqui em cima de um púlpito. Eu tive momentos onde eu vi Deus agindo e parando uma classe inteira, inclusive o professor, para ouvir o que eu tinha para falar a respeito de Jesus. Eu entrei em salas de aula e eu vi pessoas sendo tocadas por Jesus Cristo, num país que é frio e não conhece a Jesus. Você não precisa ser mais velho, você precisa ser simplesmente discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus é uma cópia de Jesus e transmite a luz de Jesus. Você precisa ser um patrão que reflete Jesus Cristo. Preste atenção, não existe lei acima das leis de Deus. Não fica com medo de falar de Jesus para os seus funcionários, não. Porque esse é o seu papel primordial aqui na terra. É você fazer discípulos de Jesus. É você anunciar Ele até que Ele venha. Mas a lei pode ocorrer um processo. Meu irmão, deixa que Deus cuida disso. Seja fiel a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer por meio da sua vida. Vai lá no teu trabalho e anuncie. Você não precisa, eu não estou falando que você que é contratado, você que presta um serviço, eu não estou falando que Deus Ele te chamou, o seu patrão te contratou para que você fique falando de Jesus para os outros, mas Deus Ele vai te dar oportunidades. Esteja atento a essas oportunidades. Deus Ele também quer que você trabalhe. Então não fica também procrastinando no seu trabalho e sendo um mau exemplo de trabalho, porque, estou falando de Jesus. Não é isso. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus, trabalhe duramente para que você ganhe crédito para as pessoas ouvirem o que você tem para falar. Fale de Jesus, viva Jesus, larga os pecados, larga a mente distraída com as coisas do mundo e as coisas que Deus tem falado para você fazer. O que Deus tem falado para você fazer que você não está fazendo? O que Deus falou no ano passado para você fazer que você não fez? É hora de mudar. É hora de mudar. Eu tenho certeza de que a luz de Cristo vai ser mais vista, melhor vista, por meio da sua vida nesse ano, se você tomar essa decisão. Se você olhar todos os dias da sua vida e falar assim: Deus, eu quero orar tudo isso daqui todos os dias da minha vida aqui. Eu quero que o Senhor reflita a tua luz. Eu quero que o Senhor seja exaltado. Eu quero que o Senhor esteja à frente da minha vida. Eu não vou entrar nos outros 2 eclipses que a gente vê aqui, mas eu quero orar muito pela sua vida nesse momento. Muito mesmo. Existe uma estatística americana. Pode ficar de pé.
para parecer que a gente já está acabando. Existe uma estatística americana que diz o seguinte, que 50% das pessoas dentro da igreja dos Estados Unidos, da América, que se declaram cristãos, não são cristãos. Presta atenção nisso daqui que eu estou falando, essa declaração. Presta atenção. Essa estatística diz que 50% das pessoas que estão nas igrejas cristãs, evangélicas, nos Estados Unidos, que se declaram cristãs, 50% não são cristãs. Sabe o que me assusta? Me assusta que na nossa fichazinha de membresia da igreja, tem um lugarzinho lá que fala assim: relate em algumas palavras o seu encontro com Jesus, o dia que você foi salvo, o dia que você experimentou o toque dele. Eu não peço para a pessoa falar o dia, a hora, o mês, o ano, não peço nada disso. Eu peço simplesmente para ela relatar o que aconteceu. Quantas pessoas eu já sentei e eu perguntei: como é que você conheceu Jesus? A pessoa não conseguia falar. Sabe o que acontece que eu vejo? Eu vejo que existe entre nós, preste atenção nisso daqui, eu vejo que existe entre nós um engano, de que às vezes a gente acha que é cristão e na verdade nós não somos. O que me assusta é que talvez essas estatísticas dos Estados Unidos, o Brasil não esteja muito longe. Sabia disso? Muitos se acham cristãos e não são cristãos. Talvez a razão de os seus vizinhos não estar enxergando a luz de Cristo na sua vida é porque você não é um cristão. É porque o mundo realmente, ele está entre você e Cristo. Em vez de você refletir a luz de Cristo, você reflete a luz que o mundo produz, ou melhor, as trevas que o mundo produz. A sua vida talvez está sendo vivida assim. E eu creio que mesmo a gente com não tantas pessoas aqui hoje, eu creio que Jesus, ele trouxe você aqui para ouvir essas palavras, porque ele te ama, e porque ele não quer que você continue vivendo do jeito que você está vivendo. Existe a luz dele, que ele quer brilhar ainda mais forte por meio da sua vida, que talvez você não está deixando ele brilhar. Tem alguma coisa que está segurando você, tem alguma influência do mundo na tua vida, na tua casa, e que você precisa tomar uma postura, que você precisa falar: chega com isso daqui na minha casa, chega com isso daqui na minha vida. Deus sabe as lutas e os anseios do seu coração, ele conhece os sonhos do seu coração, mas ele disse o seguinte: aquele que quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. É hora de você negar, é hora de você falar assim: olha, eu vou abrir mão de tudo dos meus sonhos, dos meus desejos, daquilo que eu tenho buscado, para poder viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E talvez a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida vai tirar você da zona de conforto, vai fazer com que você ande em lugares que você nunca andou, fale coisas que você nunca falou, ore por pessoas que você nunca imaginou que orar. Vocês que estavam comigo, entregando as coisas lá para o pessoal, vocês não sabem a luta que é para subir em cima de um carro e falar com pessoas. Assim como é uma luta para mim estar aqui, para eu estar aqui falando para vocês a respeito da palavra de Deus. Eu preciso todos os dias negar a mim mesmo para estar aqui em cima. Vocês não sabem a luta que é para mim. Adriano, ele tem experimentado isso, Tiago tem experimentado isso, Kleber, Moisés, o pessoal que tem ensinado aqui, os líderes de grupos têm experimentado isso. É um desconforto, é você negar a si mesmo para tomar uma posição de liderança de um grupo, de um anfitrião de um grupo.
É você falar: eu estou negando a mim mesmo, eu estou negando os meus dias, eu estou negando o meu tempo, eu estou negando a mim mesmo para viver o que o Senhor tem para mim, porque eu quero ver vidas transformadas, porque eu quero ver Itabuna transformada. Meus irmãos, esse é um anseio do meu coração. Esse é um anseio do teu coração. Esse é um anseio do teu coração. Sabe qual que é o anseio do meu coração? É que assim como essa cidade está destruída hoje, como você passa na beira-rio, está fedendo, está feio, está destruído aquilo que o homem construiu. Eu declaro sobre Itabuna que assim como aquelas coisas forem reestruturadas, Itabuna seja reestruturada espiritualmente também. É isso que nós queremos. Para isso você tem que viver a luz de Cristo, como Deus Ele chamou para viver. O que você está precisando negar? O que você está precisando abrir mão? É isso que Deus quer que você abra a mão. Abra a mão. Abra a mão dos seus desejos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A luz de Cristo só pode brilhar quando você lidar com o eclipse espiritual da sua vida. A luz de Cristo só pode brilhar quando você lidar com o eclipse espiritual na sua vida. Eu estou sentindo no meu coração algo aqui. Estou sentindo que é necessário existir. Deus, Ele quer ouvir da boca de algum de vocês algumas coisas que você está precisando abrir mão. Ele colocou no teu coração aí coisas que você precisa abrir mão, que você precisa largar, que você precisa... E não necessariamente é um pecado, mas são coisas que talvez você anseia. São sonhos que talvez você anseia, são planos que você tem talvez para 2022. E Deus está falando assim: eu quero que você abra a mão para viver o que eu tenho para você. O que eu tenho para você. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente. Se Deus de alguma forma está falando para você, abra mão disso daí, abra a mão daquilo, para viver o que eu tenho, para ser uma cópia mais parecida comigo. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar por você. Oh Deus, Senhor, oh Deus, Senhor, Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Vocês estão vindo aqui na frente, você ora, fala com o Senhor, porque Ele está ouvindo, Ele está querendo ouvir da sua boca, dos seus lábios, você declarar: a Deus, eu abro mão disso, eu abro mão disso outro para viver os seus planos. Deus, eu quero viver os seus planos completamente na minha casa, na minha família. Eu quero refletir a tua luz como eu nunca refleti antes. Eu quero que meus vizinhos sejam impactados pelo Senhor. Eu quero, Deus, eu quero entrar em casas e orar por salvação e cura e ver o Senhor manifestando a tua glória. Eu quero, Deus, ver Itabuna sendo transformada, impactada pela luz que o Senhor quer que eu brilhe, em nome de Jesus. Declara isso. Oh Deus, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, que têm experimentado esse sentido do Senhor de abrir mão de algo. Deus, algo que talvez tenha apegado o coração deles, algo que talvez é tão importante para eles, mas eles estão tomando um passo de estar aqui na frente falando: eu abro mão pelo Senhor, eu abro mão de tudo isso para o Senhor, para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida deles, ó Deus, que esse ano de 2022 seja um ano diferente para eles. Seja um ano, ó Deus, com mais profundidade, intimidade com o Senhor. Mas seja um ano, ó Deus, onde eles vão viver os planos, a vontade do Senhor, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu declaro sobre a vida deles, ó Deus, o reflexo da sua luz, de uma forma que nunca refletiu antes. Que todo eclipse espiritual que tem parado eles de viver e brilhar a tua luz caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor traga
traga clareza, que o Senhor mostre o que são essas coisas, para que eles brilhem melhor a sua luz. Eu quero clamar por toda a tua igreja, Senhor, e declarar sobre as nossas vidas, que esse ano de 2022, ó Deus, Itabuna enxergue a sua luz através das nossas vidas. Pai, que Itabuna enxergue a sua luz através não só das nossas vidas, mas de todos os seus filhos que estão aqui em Itabuna. Que em nome de Jesus haja um despertar dessa cidade, um despertar do teu povo, para viver em santidade, em obediência, em humildade, e se humilhando diante de Ti, ó Pai, para que a gente veja o Senhor curando a nossa terra, sarando o nosso povo, para que a gente veja a Sua glória sendo manifesta aqui entre nós. É o que nós clamamos a Ti, Pai, é o que nós profetizamos sobre a nossa cidade, ó Deus, restauração, tanto física como espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Como eu anseio pelo dia, Senhor, pelo dia de andar na rua e ver pessoas se entregando ao Senhor, pessoas experimentando uma presença tão gloriosa do Senhor. Oh Pai, enche esse lugar, ó Deus, enche essa cidade, ó Deus, com a Tua presença. Manifesta a Sua presença, ó Deus, e começa por meio das nossas vidas, da nossa casa. Que a gente seja pessoas, ó Deus, que busque, Deus, manifestar a Tua presença por onde a gente passar. Que o Senhor encha as nossas vidas com a Tua presença, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.